A paz do Senhor Jesus, todos os irmãos e amigos simpatizando do nosso canal LS Podcast. Queria desde já agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, que compartilhou, que de uma certa forma está ajudando aí a propagar a palavra no reino de Deus. Eu sou o pastor Lázaro Santos e tenho um grande prazer tê-lo aqui nesse nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre a importância da circunstância, ainda que mesmo ruim, em tantas situações, né? Até aquele que é positivo, até aquele que é otimista, muitas vezes passa por situações de adversidade. Isso faz parte da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nos deixou o norte para isso, nos deixou o seu bom exemplo para isso. Então nós vemos em Romanos 8, 28, que diz da seguinte forma: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você, nós temos um propósito. E não importa como ou quando, esse propósito, ele diante de Deus, ele sempre vai se consumar, sempre vai propagar. Por quê? Porque Deus te chamou, foi Deus que te escolheu. Então, muitas vezes, o inimigo se levantando contra esse propósito, não é só contra a sua vida, é contra o propósito de Deus na sua vida. Quando ele se levanta, quando ele se revolta, porque ele sabe que se você executar, arrisca o propósito de Deus na sua vida, Deus vai se agradar de você. E o inimigo não tem prazer disso, porque ele sabe que quando Deus se agrada de alguém, esse alguém vai ser abençoado por ele. Então você será abençoado pelo Senhor, você será altamente recompensado por Deus, não só pelo seu propósito, mas porque você está realmente fazendo por onde. E Deus, ele se agrada disso. O inimigo que não gosta muito quando as pessoas voltam para Deus. Ele quer que segue o seu mandado, né? Ele quer que segue o seu reinado maligno de rebeldia, de aversão contra Deus. É assim que ele se levanta contra as pessoas. Então, muitas vezes o mal, ele se levanta, e aí tem um ditado no mundo que é verdade, às vezes até um empurrão te manda para frente, né? Às vezes até a coisa ruim que veio para te fazer o mal, acaba te fazendo um bem. Você vai entender como a palavra diz aqui. E tem mais ainda, em Salmo 34, no versículo 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Olha, essa promessa não é do homem, essa promessa de Deus, na verdade está escrita aí, Salmo 34, 19, que ele livra de todas. Quantas aflições você já não passou? Quanta dificuldade você já não veio a passar? E então, em algumas situações que Deus permite que aconteça na sua vida, não é para te destruir e nem para te matar, não, é para te fortalecer. Existem situações que é para te engrandecer, para deixar você com a mente e a sua fé mais fortalecida, mais firmada na rocha. Às vezes o período ruim, ele nos ajuda a ver com mais clareza o que era sim, o que era não, quem era verdadeiro, quem era falso, quem era o verdadeiro amigo, quem era aquele que era o disfarçado, porque no meio das aflições, das dificuldades, Deus vai passando você pela provação, pelo fogo, e o fogo vai queimando tudo aquilo que é ilusório, os enganadores, os falsos amigos, enfim, tudo isso vai ficando pelo caminho. Esses percalços vão se perdendo no caminho. E aí você consegue ver com clareza: puxa vida, aquele que eu achava que era o meu grande amigo, na verdade não é. Até porque o grande e maior amigo é Jesus. Esse não vai falar com você nunca. Mas aquele que você depositava a sua confiança no meio dessa provação forte, dessa adversidade, e ele se queimou junto com o problema, ou seja, ele se revelou, não conseguiu ficar por muito tempo, porque é assim que funciona. Deus permite que venham as provações e dificuldades para que você abra os seus olhos. Às vezes você está olhando para um lugar ou mirando para um caminho que Deus quer que você vá por outro caminho. Foi assim, né, com vários do Velho Testamento, foi assim com muitos que seguiram e obedeceram a palavra de Deus. Foi assim como exemplo de Jó, e que ele, mesmo não feito nada de errado, passou por toda aquela provação, passou por toda aquela dificuldade, aquela aflição, mas no final o Senhor livrou de tudo.
Porque mesmo aparentemente parecendo abandonado, Jó não estava abandonado nem um segundo. A todo momento Deus estava perto dele. Mas Deus estava, na verdade, não provando nada para Jó. Deus estava provando para o inimigo que Jó era servo fiel e verdadeiro. Então Jó passou pelas aflições, Jó passou por dificuldade, Jó passou por tudo isso. E ele não entendia o que estava acontecendo. Então Jó passou por todas as coisas. Então todas as coisas contribuíram para o bem dele. Então ele teve uma nova família, uma família que realmente era uma família mais próxima de Deus. Porque veja, se você prestar atenção no livro de Jó, você entende que enquanto Jó estava fazendo sacrifício pela sua família, pelos seus filhos, os seus filhos estavam em festa. Não que seja errado festejar, seja errado curtir, não, mas tudo isso, na maioria das vezes, meu irmão, presta atenção, festaiada, muita coisa envolvendo com o mundo, faz com que você se afaste de Deus. Presta atenção. A maioria das festaiadas, as pessoas estão falando de Deus, a grande maioria não. Estão falando de coisas do mundo, estão se divertindo, não que isso seja errado, mas isso não te leva a Deus. Pelo contrário, dependendo das festas, te afasta de Deus. Porque tem festa que tem bebida, tem festa que tem farra. Então tudo isso é algo que o inimigo usa do cotidiano para afastar pessoas de Deus. Então Jó estava ali orando, buscando, sendo realmente fiel e verdadeiro. Ele era realmente 100%, ele confiava 100% em Deus. Ele é verdadeiro. Então Jó, mesmo fazendo tudo aquilo, Deus olhou para Jó e viu que ele era servo verdadeiro. Mas Deus não falou o mesmo testemunho da família, falou de Jó. No testemunho não incluía os filhos de Jó. Não, incluía apenas Jó. Jó era 100%. E às vezes acontece muito isso por aí. Às vezes o pai ou a mãe, às vezes é firme ali, na rocha com Cristo, mas às vezes o seu parente, o seu próprio filho de sangue, às vezes não segue o mesmo caminho. Sabe por que isso? Porque a Bíblia nos diz que tem um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é para aquele que serve a Deus. Não, aquele que serve a Deus, ele se submete ao reinado do mestre. Então ele não tem livre-arbítrio. Mas aquele que está fazendo o que dá na sua cabeça, na sua telha, esse realmente tem um livre-arbítrio para afastar de Deus. Infelizmente. E Deus deixa, quer ir, vá. Só que terá o preço por tudo que fazemos, há um preço por trás de tudo. Então é importante, meu irmão, é importante nós se aproximar de Deus, indiferente de situação e circunstância, né? Quando você está perto de Deus, o inimigo não quer ficar perto de você. Quando afastamos de Deus, o inimigo se aproxima. É isso que ele quer. E ele usa suas estratégias. São várias estratégias que ele usa, né? Ele usa parentes, ele usa pessoas que você nunca viu. Da onde você menos espera, o inimigo às vezes se levanta. Mas a Bíblia diz que se levanta para cair. Exatamente. Ele se levanta para cair. Porque quem te chamou foi Deus. Quem te separou foi Deus. Quem te conquistou foi Deus. E quem deu o seu filho na cruz por você foi Deus, o Todo-Poderoso. Então a ele sempre honra, glória e majestade para todos sempre. Fique com essa palavra. Mas todas e muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor livra de algumas? Não. A Bíblia diz aí, livra de todas. Todas as aflições o Senhor te livra se você permanecer nele. Mas se você procurar outros caminhos, às vezes é a aflição que a própria pessoa procura. Ou seja, existe prova que a própria pessoa pega com a mão. Esse tipo de prova, aí você está sozinho. E aí, estando sozinho, dificilmente vai conseguir passar. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E vamos tocando, seguindo com Deus. Com dificuldade ou com aflição, não importa. Ele vai estar contigo todos os dias, até a consumação do século. Deus te abençoe e abençoe a tua família em nome de Jesus. Senhor, venha abençoar cada um. E eu peço, Pai, que o Senhor venha dar força para eles, ajudando nessa caminhada, repreendendo o mal, o inimigo, e lembrando eles sempre, Pai, que o Senhor está com eles todos os dias, até a consumação do século. Amém.